seguinte, o que te dá medo nessa grande cidade? A primeira coisa que me vem à cabeça quando falo em medo é barata, né? Corrupção de hoje em dia, mais do que um bicho, do que um animal. Grandes tragédias, enchente quando chove muito aqui. Eu nunca fui assaltado, mas eu tenho um grande medo de ser assaltado. Nunca fui porque eu não dou mole também, não ando à noite. Evito os lugares também, tem que precaver. Acidente de carro, me preocupa muito quando eu tô no carro, sempre tem alguém fecha. Não sei, fracasso de forma geral. Desemprego, né, de modo geral, e deixar a família naquela situação precária em termos de condições. Medo de não ter dinheiro? Lógico, quem não tem? Mas eu tenho braço, pernas e saúde para correr atrás. Tem medo de alguma doença? Todas. Como não ter, não é? Doença é uma coisa muito chata, né? Muito limitadora. Doenças venéreas, né? Mas eu tenho um irmão que tem bronquite, volta e meia ele é atacado, ele tem ataque e tal, com poluição. Quando a cidade é muito desenvolvida, tem o estresse, que hoje em dia já é considerado como doença, né? A saúde, sim, afeta o psicológico, a gente vê muita gente estressada, nervosa por aí. Principalmente que hoje em dia é a dengue aí, né, que tá aqui atacando aí. Mas eu creio que a gente vai sair dessa. Como é que uma grande cidade ela pode propiciar a seus cidadãos uma melhor qualidade de vida, para que esses medos que vocês sentem se afastem? Segurança pública e limpeza, eu acho que isso é o principal. Uma cidade sem medo, uma cidade sem violência é quase uma utopia, né? É muito difícil de existir. Mas assim, tem como se diminuir isso, com policiamento, com mais praças, com mais atividades, principalmente educação. Educação vai trazer as pessoas mais pensamento crítico para criticar ações do governo, para reivindicar seus direitos. E você se sente mais seguro andando sozinho ou andando acompanhado? Sozinho. Mais seguro acompanhado. Eu estava acompanhada até agora. Eu estava com uma amiga, só que ela foi para outro lugar e eu estou indo encontrar meu pai agora, que ele vem me buscar. Eu me sinto mais seguro quando eu caminho sozinho. Até porque eu tenho certeza do que eu não cometi ato nenhum errado. Eu não tenho medo dos meus passos. Agora que eu passo aqui do próximo, que é um pouco complicado, que a gente não sabe qual é esse passo. Tanto faz, eu me sinto segura sozinha e às vezes acompanhada também. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando ao redor de milhões de pessoas? É todo mundo, às vezes você pode estar no meio de uma multidão, num show maravilhoso, mas você está sozinho. Não me sinto sozinha, nunca. É muito fácil se sentir só numa cidade cheia de gente, é muito fácil. Acho que na cidade grande é muito mais fácil se sentir só do que numa cidade pequena de interior. Após a minha separação, eu me senti sozinho, até porque, principalmente aos domingos, né? Sexta você toca, sábado você toca, quinta-feira você toca, mas domingo é um dia complicado. Tu passa aquela tarde, aquele domingo parece que está longo, parece que nunca vai terminar aquele domingo. A solidão na cidade grande é um mal, né? E é difícil você vencer essa situação, né? Tem seus momentos de solidão, de tristeza, acho que é normal, acho que faz parte do seu dia a dia, né? De ter esses altos e baixos, acho que é normal mesmo. Imagina você ficar sozinha a vida toda. Tem como, gente, vocês têm que trocar ideia, oxigenar a mente um pouco, sabe? Eu acho que seria interessante. Tem medo de no futuro vocês não estarem juntos? Tem. Tem. Até realmente isso é uma coisa que eu acho que eu tenho, acho que ela também. A gente não sabe o que pode acontecer, sei lá. E aí, tentar contornar a situação. Só você não entrar nesse buraco negro e partir pro abraço, entendeu? Vamos ser felizes, beijar na boca e sair por aí. Olá, tudo bem? É comum haver nas grandes cidades um misto de sentimentos. Esperança, apreensão, coragem, fé, amor, medo, superação. E também um caldeirão de contradições. De um lado, riquezas, conhecimento científico, oportunidades e sociabilidade. De outro, pobreza, poluição, crime e discórdia. As cidades são consideradas como os espaços mais importantes para o desenvolvimento e para as interações socioeconômicas do ser humano. Por isso, é importante entender e principalmente enfrentar os males e os medos urbanos, para que as grandes cidades proporcionem ainda mais benefícios a seus habitantes. Vera.
Obrigada, Tiago. No programa de hoje nós vamos falar de algumas contradições características das grandes cidades e os efeitos que elas podem ter sobre os cidadãos. As metrópoles tanto podem ser locais de esperança e bem-estar quanto de medo e estresse. E para conversar sobre esse assunto estão em nosso estúdio o geógrafo João Batista Ferreira de Mello, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, prazer em tê-lo aqui, e o psiquiatra e psicanalista Narman Harmony. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria pedir que vocês comentassem esses vídeos, João. Bem, os medos são diversos, desde os medos bíblicos, né, o fim do mundo, até mesmo o que está no imaginário no Rio de Janeiro, de assaltos. Mas eu vejo, eu nunca fui assaltado, meus alunos na UERJ nunca me falam em assaltos. Eles saem 10, 11 horas da UERJ, né, pegam um ônibus, trens também, e não são assaltados. Então, claro que o caráter simbólico de um assalto ou de, né, uma morte, isso faz com que as pessoas se vejam irmanadas com essa vítima. Mas ela é muito mais, né, no sentido simbólico mesmo, né, essa questão do que efetiva. Eu vejo um pouco por aí. Narman. Bom, eu assistindo o vídeo me impressionou a diversidade de sentimentos que as pessoas apresentam, desde o medo até assim não digo que é uma situação de ausência de medo, mas de uma ideia assim de que esse medo pode ser superado, né? Teve uma fala de uma moça aí, eu sou forte, né? Eu tenho medo, existe o desemprego, né? Mas eu tenho confiança em mim mesmo que eu vou conseguir, né, alguma coisa, quer dizer, e outros não, outros são mais medrosos mesmo, achando que não vão conseguir um emprego, que vão, né? E uma das coisas que me impressionou muito desse vídeo foi a questão da solidão das pessoas, né? Porque as pessoas a maioria delas falou que prefere andar sozinha do que acompanhada, ela se sente mais segura sozinha do que acompanhada, quer dizer, existe uma desconfiança do outro muito grande, porque deveria ser o contrário, né? Se ela está acompanhada, ela tem um parceiro, tem alguém que a ajude nas emergências, né? 2 pessoas, é mais difícil de serem assaltados, imagino, e 3 mais ainda, quando os 4, 5, é mais difícil ser assaltado do que uma sozinha. Uma sozinha, assim, é uma presa fácil, né? Então, e elas, no entanto, elas falam, não, eu prefiro andar sozinho, porque eu tenho... Então, dá a ideia de uma solidão, né, de uma desconfiança, né? O outro é sempre perigoso, né? A ideia do perigo do outro, parece que a cidade grande faz com que, talvez por causa da competição que existe muito grande, né, violenta, né, os lugares de trabalho não são tantos assim, bom, o outro como uma ameaça, né? Aliás, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato interessante, que é justamente as cidades foram construídas, entre outros motivos, para proteger o homem do medo desconhecido e das forças da natureza. E, de certo modo, elas contribuem para ter novos medos. Eu queria que vocês olhassem o nosso documentário. Nas grandes cidades do mundo, cada virada de século suscita o medo do fim do mundo. Nessas mesmas cidades, no entanto, a expectativa por um mundo melhor leva milhões a festejar a entrada de um ano novo. Medo e esperança. Eis um binômio que desde sempre habita corações e mentes dos seres humanos cada vez mais urbanos. A própria história das cidades foi construída sobre o fantasma do medo. Um exemplo são as cidades na Idade Média, na época, centros de novas ideias e técnicas. Foram erguidas entre muros para proteger os cidadãos de ataques externos, como animais ou inimigos de guerra. Era o medo do outro, do desconhecido. Mas havia outros medos, da pobreza e das epidemias. Medos que acompanham os seres urbanos até hoje. Você tem várias situações na cidade que supermercado, no elevador, na praia, no ônibus, no metrô, em que essa questão do contato muito estreito e a necessidade de estabelecer a distância, de estabelecer simbolicamente uma distância que já não mais existe espacialmente, eu acho que é um traço
fundamental da cidade. Há medos que, ao longo do tempo, adquirem um sentido de tradições e que acabam por explicar a história da ocupação das cidades. No Rio de Janeiro do século XIX, por exemplo, os estrangeiros queriam morar em Santa Teresa ou no Alto da Boa Vista, porque a altura os protegia da contaminação de doenças infecciosas e das epidemias. Há cidades em que locais históricos foram eliminados por se acreditar que abrir caminho para o ar marinho eliminaria doenças. O medo é inerente ao ser humano, afinal, é o único animal consciente da sua finitude. Único também a ter desenvolvido culturas e crenças e a viajar pelos domínios da fantasia. A imaginação difusa de uma ameaça que não se sabe de onde vem, ela é devastadora, porque ela explode de uma maneira irracional. Quando essa ansiedade e esse medo não suporta mais, ele se manifesta sob formas extremamente terríveis. Com o desenvolvimento das grandes cidades, a lista dos medos foi se ampliando. Mas veio também a busca incessante por formas saudáveis de superá-los. Essas formas se encontram nas próprias cidades. Afinal, elas também são espaços de encontros, de integração e da prática da solidariedade. Espaços públicos, áreas verdes, um sistema de mobilidade urbana eficiente e múltiplas opções de lazer são alguns exemplos de como uma cidade pode propiciar mais qualidade de vida a seus habitantes. E nada melhor do que o convívio social saudável como fator de promoção do bem-estar dos cidadãos. Qual a relação entre grandes cidades, medo e oportunidade, risco e esperança? Eu acho que, voltando àquele assunto, né, que as pessoas se sentem muito isoladas, então uma forma delas poderem combater o medo, né, do isolamento, que traz medo porque se desconfia de todo mundo, então quando se sai na rua já se sai com medo de ser assaltado, com medo de acontecer alguma coisa, uma briga. A desconfiança do outro. Que você tá uma falando. desconfiança do outro. É justamente estabelecer relações, né? E isso a gente vê aqui no Rio de Janeiro, e eu imagino que em todas as cidades, quer dizer, o ser humano procura se defender disso de alguma maneira, né? E a maneira, uma das maneiras, talvez mais eficiente de se defender disso, é criar uma rede de relações. Relações em que a pessoa se sinta acolhida, né, pertencente, e isso dá uma maior segurança numa cidade, ou nas cidades, que dão uma enorme segurança, porque a gente já não confia mais em nada, na verdade. Antigamente se confiava em médico, não se confia mais em médico, se confiava na polícia, não se confia mais na polícia, se confiava no professor, o professor deixou de ser aquela figura, né, de sabedoria, enfim, uma insegurança geral. Então é preciso exatamente isso, que as pessoas se reúnam, os iguais se reúnam, e que mutuamente se apoiem e que tenham um convívio afetivo, amoroso, que isso dá uma segurança maior. Agora, podia comentar uma coisa? Claro. Aquela pessoa que estava falando sobre o medo, que ele de repente falou, o medo pode ser irracional ou racional. Eu acho essa ideia muito boa, porque medo a gente tem que ter. Né? É natural, é da natureza. A gente tem medo para se defender. Quem não tem medo vai se colocar em situações extremamente difíceis e pode ser destruída. Né? Então o medo é saudável, né? Tem uma coisa saudável, mas não o medo irracional. Né? Quer dizer, quando a gente tem medo, por exemplo, até de sair na rua, portanto, uma fobia de rua, que é um medo, um pânico, então aí nós temos o medo irracional. Então, esse fator medo tem um lado objetivo, mas tem um lado subjetivo também, que depende de todo o desenvolvimento da criança, das suas relações com as figuras significativas, com a família, com o pai, com a mãe, com tudo que ela viveu, e que ela pode criar medos irracionais. Esses medos irracionais podem ser provocados pela vida nas cidades? A vida na cidade traz medos que são desencadeantes ou não. Quer dizer, desencadeantes sempre são, mas pode ser desencadeantes com uma limitação. Quer dizer, uma limitação que significa assim, eu tenho um medo objetivo.
se eu não vou passar por esse lugar porque é um lugar ermo, que eu tenho medo disso, eu não vou fazer isso porque isso pode acontecer aquilo. Mas ele pode desencadear velhos medos que ficaram marcados no inconsciente dele durante a vida dele. Então ele vai desencadear um medo excessivo. Quer dizer, esse medo vai desencadear um medo que pode ser ou excessivo ou não. Ou seja, quando uma pessoa sofre uma situação traumática de grande cidade, por exemplo, uma inundação, como acontece em vários... Aliás, catástrofes naturais têm acontecido em grandes cidades, no mundo inteiro. Quando a pessoa desenvolve um certo pânico em relação a uma problemática como essa, pode ser violência, pode ser... Todas as pessoas elas enumeraram uma quantidade de medos que estão ligados à vida das cidades. Isso pode gerar um pânico real, psicológico, a ser tratado? Pode. Agora, depende da pessoa novamente. Tá, né? Aí você precisa ter uma espécie de base afetiva, talvez frágil, que possibilite... Quanto mais frágil, maior é o medo, maior é a persistência desse medo. É claro que uma catástrofe dessas, a pessoa por algum tempo fica afetada por aquilo, mas aos poucos ela vai superando aquilo e aquilo acaba. Quer dizer, a natureza é perigosa, a vida é perigosa. A grande cidade é mais perigosa do que a não grande cidade? Eu amo as grandes cidades. Então, eu acho que a grande cidade, ela é por excelência o lugar das oportunidades, de superações e assim por diante. Em relação a certo tipo de fenômeno, por exemplo, que são tipicamente urbanos. Eu não queria nem falar da barata, porque a barata tem um lado feminino meio esquisito, eu não queria entrar nisso. Mas, por exemplo, relações entre vizinhos, relações de medo. Hoje está havendo uma campanha na mídia, tipo, foi discutir com o vizinho a respeito do barulho alto, levou um tiro. Foi brigar no trânsito. Existem situações urbanas, que são situações de conflito, e eu queria saber se o medo pode vir de situações de conflito. Como é que as pessoas lidam com esse outro em conflito na grande cidade? Eu tenho a impressão que na grande cidade, exatamente essa desconfiança do outro e esse sentimento de estar isolado do outro, o outro é o estranho, é o diferente, né? O próprio vizinho é o diferente, facilita essa agressividade. Porque eu tenho a impressão que em pequenas cidades, essa agressividade desse jeito, aí não é que eu esteja fazendo apologia da pequena cidade e desvalorizando a grande cidade. Eu estou tentando, assim, ser objetivo, não sei se estou sendo objetivo, mas estou tentando ser objetivo, né? Eu acho que na pequena cidade, na medida que as pessoas se conhecem, né, é um lugar menor, que as pessoas se conhecem, e que existe, assim... maior controle social. Isso, maior controle social, exatamente. Fica mais e maior afetividade também. Um é convidado para passar pela casa do outro para tomar um bolinho, tomar um cafezinho, as portas estão muito mais abertas, existe muito mais visitas, né, do que existe aqui na grande cidade, eu tenho a impressão. João, a respeito de solidão, que é um gerador de medo e ansiedade, a gente é mais sozinho na grande cidade ou não? Eu penso que não, você tem muitas opções na grande cidade, então não somos mais sozinhos na grande cidade. Evidentemente, você pode se sentir sozinho na multidão, como foi dito, claro. Mas não, tem muito mais oportunidades, né, eixos, vias para você superar essa solidão. Por exemplo, que fatores numa grande cidade geram mais medo e que fatores geram mais segurança? O do vizinho realmente gera medo. E você não quis falar da barata, mas eu, por exemplo, tenho medo de rato. Então, quer dizer... E são fenômenos urbanos, não são? São fenômenos urbanos. A barata e o rato são fenômenos urbanos. Com certeza, né? Então, mas os medos são colocados na gente, não são colocados na gente. Alguém falou... Isso daí é essa área. Os medos são colocados na gente? Não é pelos nossos pais, pela nossa mídia? Não, quem se cria, por exemplo, num lugar menos desenvolvido, tem que conviver com os animais desde que é criancinha, né? Tem o quintal, tem a galinha, tem a minhoca,
tem a barata, tem uma série... Desde pequenininho está convivendo com aquilo, então aquilo torna-se uma coisa natural. Agora, aqui existe uma limpeza tão grande, quer dizer, não tem barata, não tem isso, não tem aquilo. Quando aparece, torna-se um monstro. É verdade, um monstro. tem razão. Até uma formiga vira um monstro. Até uma formiga vira um monstro. Sim, mas quando a mãe fala para a criança, vou colocar você no quarto escuro de castigo, ela não está colocando medo na criança? Ah, sim. Ele tem razão. Ela está aproveitando um medo atávico, porque o escuro é um medo atávico, né? O medo atávico para punir a criança e criar mais medo nela, inclusive não só da escuridão, mas da própria mãe. Da própria pessoa, da mãe que está fazendo... Com certeza, a criança vai ter muito mais medo da mãe do que do escuro, né? Todos nós não desenvolvemos medos a partir do que nos é passado, quer dizer, não é? A própria violência hoje, que se fala do Rio de Janeiro, né, que eu acho muito exagerada na mídia, ela é passada, as pessoas ficam apavoradas, né? Mas não é o que a gente vê mesmo nas ruas. Você pode transitar, você pode sair, você pode ir ao cinema, você pode ir ao teatro. Eu concordo que a mídia exagera mesmo porque ela tem que dar notícia, né? Então ela dá as notícias mais espetaculares. Então há um concentrado na mídia desses acontecimentos infausto, né? E isso realmente influi, né? Se a gente não tem uma crítica, isso influi na nossa mente, né? Agora, o medo do vizinho é interessante, porque nós somos vulneráveis em nossas casas, né? Isso. A casa é a proteção, o nosso lugar, mas também estamos muito, muito vulneráveis. Então, se eu tenho um atrito com o vizinho, eu tenho medo porque ele pode sempre me prejudicar. Ele está muito perto, muito né? Muito perto, exatamente. Ele é a pessoa mais perto. Uma das entrevistadas do Tiago até falou sobre que dos medos é medo de doença. Mas aquele negócio, isso tudo está ligado um pouco a medo de morrer, ou então, porque a cidade não significa uma doença, não é? Eu queria saber um pouco se a gente poderia detectar quais são os riscos, de uma cidade. Existem riscos próprios? A gente tem razão de temer as cidades? Sem dúvida, sem dúvida. Poluição, né? Poluição por carro, poluição chaminés de fábricas e tal. A gente vê até na televisão a poluição aparece concretamente, né? É real. Em nuvens. E isso realmente prejudica o organismo. Predispõe a doenças e provoca doenças. Isso é coisa de cidade grande mesmo, é diferente de campo. O campo não tem ou cidades pequenas não tem esse risco. Esse risco. Né? Eu vejo de outra maneira. O campo, o hospital é muito longe, né, no campo. O posto de saúde é muito distante. Imagina você morar numa cidade como Lábrea, no Amazonas, já precisa conseguir um hospital. E numa cidade, Manaus, Rio, São Paulo, você consegue logo o hospital. Eu vejo de outra maneira, você se cura mais rapidamente. Claro que existem males da cidade, né, as doenças da cidade, poluição e tal, que provoca doenças, mas eu acho que você tem recursos para na superação das doenças. O Tiago tem alguma coisa a nos apresentar, não tem, Tiago? Vera, não é surpresa para ninguém que a poluição do ar pode causar doenças. Mas não são apenas males respiratórios, hein? Em 2010, pesquisadores da Inglaterra descobriram que a exposição a partículas poluentes aumentam as chances de se desenvolver artrite reumatoide. E pesquisadores alemães constataram que a poluição também pode elevar a pressão arterial. Preocupante? Sim, muito. Mas olha como as grandes cidades são complexas. Em 2011, cientistas de universidades inglesas descobriram que descendentes de grupos populacionais fixados há muito tempo em cidades têm mais chance de possuir uma mutação genética que os torna imunes a algumas doenças, como tuberculose e hanseníase. Segundo um dos cientistas, isso demonstra um aspecto muito recente e importante da história da humanidade. As cidades se transformaram em uma força seletiva do processo da evolução da espécie humana. É com você. Tomara que o mosquito da dengue pense exatamente assim e que ele vá para longe e que não nos ameace de novo com mais epidemias. Cria anticorpos. Isso, exatamente, para esse tipo de ameaça. Essa ideia, né? Quer dizer, na medida que a gente está exposto
a esses micróbios todos, a gente vai criando defesas, né? Agora, infelizmente, em relação ao mosquito da dengue, acho que tem, não sei, pode ser que estejam pessoas já criando defesas por aí, mas muita gente não tem, fica doente e às vezes morre mesmo, né? Outra coisa que eu queria falar é a respeito das lendas urbanas, já que a gente está falando de riscos e medos, e a gente estava falando mal da mídia. Eu não gosto muito de falar mal da mídia, porque às vezes a gente tem, talvez por ser do ramo, mas eu acho que a gente tem a tendência a culpar a mídia por coisas que, na verdade, ela só faz divulgar. Eu não acho que a mídia selecione, muito especialmente, nada. Mas existe, hoje em dia, que a gente vive num mundo totalmente informatizado, lendas urbanas. Ou seja, não segure o seu celular perto. Existem alguma coisa da sociedade contemporânea, tecnológica, que está jogando medo nas pessoas? Essa exposição, por exemplo, que a gente estava conversando antes, excessiva das pessoas, isso pode... Eu acho um exagero, né? São tantas pesquisas, e são pesquisas muitas vezes, não são pesquisas assim, estatísticas, né? E eu não sei, eu fico meio desconfiado dessas histórias todas, sabe? Por exemplo, a questão do celular, né, que pode causar câncer porque tem aquelas radiações, não sei o quê. Eu não sei, mas eu fico meio desconfiado que há um exagero nisso, há um certo sensacionalismo, né? Com certeza. A gente, então, até agora, nós conseguimos isolar um único risco real na cidade, que é a poluição. Nós não conseguimos, além disso, estabelecer mais nada como medo real ligado à grande cidade. Tem a anomia também, quer dizer, o fato das pessoas... Bom, aí... Fala. Parece que eu discordo dele. Né? O que é a anomia? A anomia é a pessoa se sentir não só isolada e sozinha, e portanto mais vulnerável, mas também quase como inexistente. Né? Ela não é vista, ela não tem uma personalidade, não tem uma individualidade, ela não é reconhecida como pessoa. É um fenômeno psicológico? É um fenômeno psicológico, E existe esse fenômeno social da anomia? Hein, João? A anomia não é psicológica, é social, né? Existe essa sensação do não pertencimento provocado por uma grande cidade? Não, muito pelo contrário, existe o do pertencimento. Eu pertenço à minha casa, eu pertenço à minha rua, eu pertenço ao meu bairro, eu pertenço à minha cidade. Não é? Então, nesse sentido, no sentido geográfico mesmo, né? E que é o vivido, não é só filosófico, é vivido mesmo, né? Do pertencimento. Eu pertenço aqui a essa... Né? Por isso que eu falo, minha casa, minha rua, exatamente, eu pertenço e eu defendo, né? Eu pertenço aqui a esta rua, eu pertenço a este bairro, né? Eu pertenço a esta comunidade. Eu sou alguém ali. Exato, com certeza. Bom, nós vamos fazer um intervalo breve, mas antes o Tiago vai nos mostrar um trecho de um filme. Qual é, Tiago? Exatamente, Vera. É um trecho de Um Corpo que Cai, do mestre do suspense Alfred Hitchcock, que, aliás, tinha medo, sabe do quê? De ovo. Na passagem que vamos assistir, o personagem de James Stewart tenta superar seu medo de altura. Vamos dar uma olhadinha. Oh, that's a girl. Oh, who's that? It's right there. All right, here's the first step.